Qual é o tema? Aí tem um subtítulo que na verdade seria o tema para hoje. Vamos lá, essa parte aqui de baixo, de pais e filhos. Vamos lá, me ajuda a pregar. Vamos lá, gente. Eu sei que você comeu a beça, você ainda vai jantar. Diga amém quem vai jantar aqui. Amém. Mas eu preciso pregar hoje aqui, preciso liberar algo que vai destravar a tua vida, vai destravar a tua casa. Escuta o que eu estou te falando. Então vamos lá, pais e filhos. Você sabe que tudo que passa de 5 segundos fica gravado. Então vamos lá mais uma vez, pais e filhos numa mesma casa. O texto é Levítico, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Vou ler o versículo 1, 2 e 3 com vocês. Esse é o texto áureo, é o texto principal dessa mensagem de hoje, tá bom? Acredito que será uma mensagem reflexiva, deve de ser reflexiva, em nome de Jesus, e que vai abençoar a sua vida aí. Quando você se prepara, vamos lá, podemos? A partir desse momento eu peço toda a sua atenção e nós vamos para o texto bíblico. O texto diz o seguinte: que Nadab e Abiú eram filhos de Arão, e eles vão tomar, cada um deles tomaram o seu incensário e puseram neles fogo. Sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenaram. No versículo 2 diz assim: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Versículo 3: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aí a parte final do texto diz que porém Arão se calou. Eu vou ler de novo o versículo 1, 2 e 3, porque eu entendo a complexidade dele, mas eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar contigo daqui por diante. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, e tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram, ou seja, Deus não mandou, né? Que fique claro isso. E aí automaticamente sai um fogo, Deus envia um fogo que vai consumir eles. Quem morre? Nadab e Abiú. Quem morre? Tá, legal. Que vão morrer. Aí o Senhor pega Moisés e manda falar a Arão, dizendo o seguinte: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Até aqui eu oro. Deus e Pai, Senhor, Deus e Pai, toma, meu Deus, nas tuas mãos a minha vida, Senhor, que possamos ser conduzidos pelo teu Santo Espírito, que possamos trazer uma palavra capaz de transformar, de mudar, Senhor. Ó Pai, toma as nossas vidas, toma cada coração, Senhor, toma cada mente, toma cada filho, toma cada pai aqui, porque hoje o Senhor não quer falar só com os filhos, hoje o Senhor também quer falar com os pais, Senhor. Ó Pai, então toma cada um deles nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém e amém. Entenda bem, Arão possuía 4 filhos. Quantos filhos eu disse? Arão teve com a sua esposa, ele sabe, o primogênito, que era Nadab. Depois de Nadab veio Abiú, depois de Abiú veio Eleazar, e depois de Eleazar veio Itamar. Então deixa eu repetir isso para que você pegue. Ele tem 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ambos eles vão ser consagrados ao sacerdócio juntos. Então você vai ver isso acontecendo em
Êxodo, lá no capítulo de número 28, a partir do seu versículo de número 1, Deus vai consagrá-los e separá-los ao sacerdócio. Lembrando que Arão era o sumo sacerdote. Então Arão, me ajuda a pregar, ele era e seus filhos então eram sacerdotes. O comando estava sobre Arão, e seus filhos serviam também no tabernáculo. O texto diz que faze também vir junto a ti Arão, teu irmão. O Senhor está falando com Moisés, e os seus filhos, e com ele dentre os filhos de Israel, para que me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então eles vão ser separados por Deus. Olha que coisa linda, filhos separados por Deus, para servir no tabernáculo. Dentre essa separação, como Nadab era o primogênito, ele teve mais tempo, mais contato com Arão do que Abiú, e claro, do que Eleazar e Itamar. Então Nadab, como primogênito, ele vai ter um aprendizado, ou seja, vai ter uma dedicação muito maior. Estou falando com você, primogênito, seja você menino ou menina. Ou seja, o que você viu, muitas das vezes seus irmãos não viram. O que você passou, seus irmãos não passaram. Isso mostra que aqueles que tiveram mais tempo na posição de filho, aprendendo com Arão, tiveram a disponibilidade de entender o quanto Arão trouxe a santidade para o meio deles. Então aqui eu estou falando de um pai, não relativamente de um pai, mas posso estar falando hoje de uma mãe que manteve a santidade dentro de casa. Nadab e Abiú, metade dos filhos de Arão, eles vão se corromper. E aqui começa essa ministração. Você vai observar que eles foram separados juntos. Todos eles faziam parte dos 70 anciãos que haviam visto o Senhor de longe, mas viram. Ou seja, eu não estou falando de pessoas que não tiveram intimidade com Deus, não é disso. Eu estou falando de pessoas que tiveram uma particularidade com o Senhor, e que agora, aqui nesse texto, você começa a entender que metade, eu sou pai de mais de um, e eu não sei se você é pai ou mãe de mais de um, ou de uma, mas eu estou dizendo que metade dos filhos seguiram caminhos opostos, caminhos diferentes. Então o nosso tema pode ser que numa mesma casa, filhos decidam seguir caminhos diferentes debaixo do mesmo ensinamento que tiveram. Pega isso, porque daqui por diante a coisa começa a esquentar. Eu estou falando de alguém que teve 4, e que dos 4, 2 decidiram seguir a liturgia de entrega a Deus, que era comum no sacerdócio. Eles vão pegar o seu incensário, porque o incensário era individual, cada um tinha o seu, não era um incensário coletivo. Eles tinham o incensário deles, e cada um deles tinha o incenso. E você vai observar que eles pegam o incensário deles, e eles pegam o incenso que eles tinham disponível, e eles agora vão resolver acender, atear fogo. Só que esse fogo normalmente era um fogo obtido do altar, e eles vão agora atear fogo, pegar um fogo, e esse fogo que eles vão pegar é justamente do lugar onde eles faziam a comida. Quando eles acendem um incensário com incenso dentro, você vai observar que o ambiente começa a ser perfumado pela queima do incenso.
Acender um incensário gera um cheiro que é um cheiro agradável, não é um cheiro ruim. O cheiro do incensário de um misturado com o cheiro do incensário do outro gera um cheiro que perfuma um ambiente, preenche um ambiente. Só que Deus não havia dado ordem para que o incensário fosse aceso. Eles resolvem acender o incensário por conta própria. Por isso o texto. Por isso nós vamos olhar que eles resolvem atear fogo. Deus olha do alto e olha para aquele fogo que está aceso. E a pergunta do Senhor, que não está no texto, conjecturo, é: quem mandou vocês atearem fogo no incensário? Presta atenção, porque o incensário era deles, o incenso também era deles, só que o fogo era de Deus, não podia se misturar. Eles não tinham condições de decidirem por si só atear fogo no incensário. O Senhor, quando inala, Ele observa que o fogo ateado no incensário, deixa eu te explicar, o problema não estava no incensário e nem no incenso, o problema estava no fogo que foi ateado. E isso é importante que a gente entenda. A decisão deles, num determinado dia, de seguir a liturgia que era comum, a partir da ordem dada a Deus. Tem um outro adendo aqui importante, porque Deus falava com Arão através de Moisés. Então Moisés não acendia o incensário, essa era uma função de Arão, mas Moisés dava ordem para que o incensário fosse aceso. Se você não entendeu, eu começo a te explicar daqui por diante. Às vezes as nossas funções não podem ir além daquilo para o qual nós fomos chamados. Moisés não era a pessoa que tinha acesso ao tabernáculo, mas Moisés dava ordem à pessoa que acessaria ao tabernáculo. Quando você começa a entender isso, as coisas começam a funcionar na sua vida. Porque não é o fato de você entender de tabernáculo, entender de incenso, entender de incensário, que te dá condições de acender o incensário. Deus está falando a respeito de fogo estranho. O Senhor, quando olha do alto, Ele diz assim: olha, vocês são sacerdotes, mas não cabe a vocês acenderem o incensário. Imagine que eles virem para o Senhor e digam o seguinte: mas Senhor, o incensário é meu, o incenso também está à minha disposição. E o Senhor olhe do alto e diga assim: você pode ter o incensário, você pode ter o incenso, mas saiba que o fogo, quem derrama sou eu sobre a vida de vocês. Eu estou falando a respeito de uma família em que metade, Eleazar e Itamar, que tiveram os mesmos ensinamentos de Nadab e Abiú, vão seguir caminhos opostos. E eu repito de novo para te dizer que pode ser que numa mesma casa, metade siga os caminhos do ensinamento que lhe foram dados, e a outra metade decida seguir por conta própria. E é isso aqui que começa a mexer com a gente. A atitude gera um cheiro maravilhoso, mas Deus, Ele não deu ordens. O que acontece aqui é que eles vão quebrar princípios,
filhos quebrando princípios. E agora, quando eu falo de filhos, eu não estou falando simplesmente de Arão, que é o pai, que Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que são filhos. Eu estou falando de você, de mim, de nós, que somos filhos de um Deus supremo e eterno. E nada melhor do que falar de quebra de princípio, quem um dia quebrou princípio. Então não tem ninguém com uma autoridade maior nesse altar do que eu, para falar a respeito de quebra de princípio. Então, em nome de Jesus, eu queria que você entendesse agora o que o Senhor começa a entregar para você. Quebrar princípio te quebra. Quebrar princípio vai dar ruim. Quebrar princípio, numa hora ou outra a conta chega, porque Ele é Deus. Não te fez para que quebre princípios. E outra coisa, não vem culpar papai e mamãe, Arão e Eliseba, porque Itamar e Eleazar tiveram o mesmo ensinamento que você. Que negócio é esse? De agora tentar achar um culpado para as decisões que você decidiu tomar. Filho, entenda uma coisa, que não é o fato de terem quebrado princípios que eles deixaram de ser filhos de Arão. Você vai continuar sendo filho da sua mamãe, do seu papai, que constantemente dobra os joelhos e ora e diz: Deus, cuida dos meus, porque eu não quero que eles se percam. Tem mais um detalhe: quando chega num determinado extremo da oração de um pai e de uma mãe, o pai e a mãe começam a orar e dizendo assim: Senhor, ainda que o Senhor os leve, mas cuida, trata, para que eles não percam o mais importante, que é a salvação em Ti. Eu não estou aqui tratando de uma casa desorganizada. Eu não estou aqui falando de uma casa com ensinamentos errados. Exemplo disso vai ficar para a próxima mensagem, é a casa de Eli, que é descendente de Itamar. A casa de Eli tem 2 filhos, Ofni e Finéias. Os 2 filhos decidiram praticar aquilo que desagradava o Senhor. Só que o texto diz que eles eram filhos de Eli e filhos de Belial. Quem é Belial? Belial é uma entidade pagã, é um Deus com D minúsculo, é um demônio. Afinal de contas, como pode haver 2 paternidades? Eles são filhos de quem? São filhos de Eli, ou eles são filhos de Belial? O texto explica dizendo que eles não conheciam o Senhor, porque Eli agora ele vai errar no conceito de paternidade que ele exercia sobre seus filhos. Então aqui eu já estou falando de uma casa desorganizada, de pais que não eram exemplo para os filhos. Eu estou falando de Eli, um sacerdote, e que seus filhos também eram sacerdotes, mas que não conheciam o Senhor. Olha como é que isso é grave. Eu posso estar na casa de Deus e não conhecer o Senhor. Você está entendendo isso aí? Eu posso estar glorificando, exaltando e não conhecer o Senhor. Eu posso estar adorando e não conhecer. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso estar no altar, eu posso estar servindo e não conhecer o Senhor. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma casa organizada. Era a casa de Arão, uma casa que velava pela santidade, uma casa que pregava os princípios, uma casa que Arão ensinava a seus filhos e dizia: olha, isso aqui agrada o Senhor, mas isso aqui não o agrada. Estou falando para você a respeito de pessoas que insistem em dizer: mas o incenso é meu, o incensário é meu. E Deus vira para você e diz: pode ser seu sim, fui eu que te dei. Outra coisa, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, vocês só têm o incensário por conta de Arão.
escolhe Arão para depois escolher Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Está difícil de entender, eu te explico. Você só tem o incensário por conta de Arão, por conta do compromisso. Você sabe que Deus também faz uma aliança com Arão. Então você só tem o que você tem por conta da aliança que os seus pais têm com o Senhor. Você só é quem você é por conta deles. Você não veio do nada. Você só é. Você pode glorificar o Senhor aí no teu lugar. Você pode entender o que Deus está te entregando hoje aqui. Deus quer mexer com as tuas estruturas. Por conta de quê, pastor? Por conta da entrega. Estou falando de uma família na presença de Deus. Estou falando de uma família que ensina os valores e os princípios todos os dias para os seus filhos. Estou falando com você, mãe, com você, pai, que muitas das vezes fica se perguntando aonde eu errei, aonde foi que eu falhei. Com você que vira e diz assim: desde quando eu me converti eu fui íntegro ao Senhor, meu Deus. É com você que Deus está falando. É com você que se desvia do mal. É contigo. É com você que tem estado na presença. Quando se fala em fidelidade ao Senhor, não tem ninguém melhor do que você para dizer: os meus filhos veem em nós a fidelidade a Deus, à igreja, ao pastor. É contigo. Estou falando de uma casa em que ele está insistindo em seguir. Estou falando de filhos que estão indo em busca do fogo estranho para acender os seus incensários. Que foram ensinados, que sabem o que é a presença de Deus, que sabem quem é Deus, e que estão indo buscar fogos em lugares que não agradam o Senhor. É com você que eu estou falando. É Deus hoje que precisa virar para você e dizer: aquieta o teu coração. Você não tem culpa. Você ensinou, você brigou, você cobrou. Sabe o que Deus está falando? Está falando a respeito de algumas desordens que estão acontecendo debaixo do teu nariz e você não está observando. Filho, sabe qual foi o objetivo de Nadab e Abiú? Foi virar para Arão e falar: pai, será que o senhor não tem servido a Moisés acima da necessidade? Uma vez que Moisés é mais novo que o Senhor. Estou falando hoje a respeito de filhos que decidem entregar um fogo estranho. Quando eles entregam o fogo
Deus envia fogo dos céus. E é interessante, porque o fogo que Deus envia não é para consumir o fogo que eles estão entregando, é para consumir quem está entregando o fogo. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para prestigiar papai e mamãe, principalmente sua mãe, por ser dia das mães. Você veio aqui porque Deus te trouxe para te alinhar com o céu. Quando isso acontece, tem os que digam que Nadab e Abiú são primeiro queimados por dentro, que gera sua morte para depois ser queimados por fora. E eu abro aqui 2 adendos. Eu digo para você, mamãe, que não quer perder seus filhos, e em nome de Jesus não os perderá. Diga amém por isso. Então eu quero te dizer que essa noite Deus trouxe você, ou aqueles que vão nos ouvir, para dizer: não te preocupes. Ainda que eles tenham decidido seguir por conta própria, ainda que eles tenham decidido a queimar incenso no incensário com fogo estranho, eu estou liberando um fogo dos céus essa noite, que vai alcançar a vida dos teus de dentro para fora. Deus está dizendo assim: eles vão começar a sofrer uma reação de dentro para fora, porque quando é de dentro para fora, Deus diz que ninguém está vendo o que Ele está fazendo, mas Ele está operando. Deus hoje te trouxe aqui para dizer que esse processo vai acontecer de dentro para fora. Morreram por causa de um fogo. Morreram por conta de um fogo estranho que acenderam. Por isso Nadab e Abiú morreram. Um foguinho não é uma floresta, é o início de uma devastação. Não é olhar agora e ver essa mata completamente incendiada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da origem de uma mata incendiada, de uma floresta incendiada. Como é que começou isso? Começou num foguinho pequeno, de um poder de decisão. Agora eu faço o que eu quero. A maioridade chegou, eu defino o caminho a ser percorrido, mas Deus te trouxe aqui para dizer: quem disse que é desse jeito? Quem disse que o céu se esqueceu de você? Quem disse que você pega o caminho que você acha que é o caminho favorável aos teus olhos? Quem te falou isso? Quem disse? Sabe o que Deus pega e nos traz uma reflexão? Ele vira para nós e diz: é apenas um foguinho. E se você quer um conselho aqui, apaga esse fogo. Se você quiser um conselho amigo, apaga logo esse fogo. Porque o Senhor não tem prazer na morte dos seus, nem dos ímpios. Olha para o pastor, amanhã não vem dizer que foi bala perdida. Não foi bala perdida. Amanhã não vem me dizer que foi acidente. Não foi acidente. Foi um fogo que você decidiu levantar e que não tem agradado o Senhor. E o Senhor hoje te trouxe aqui para dizer: apaga esse fogo, filho. Apaga logo esse fogo. Apaga enquanto é tempo. Apaga antes de você incendiar tudo. Apaga, porque Deus hoje nos trouxe para dizer: se você apagar, eu mudo essa história. Se você apagar, eu mudo o quadro. Se você apagar, eu escrevo uma nova história. Deus hoje nos trouxe aqui para dizer: apaga logo esse fogo, em nome de Jesus.
Como é que começou, pastor? Começou com fogo. Como é que começou? Começou com uma mensagem. Como é que começou? Começou com bate-papo. Como é que apaga logo esse fogo em nome de Jesus? Como é que começou isso? Ah, pastor, começou. Então apaga logo esse fogo em nome de Jesus. Não está entendendo tu que Deus hoje te trouxe aqui e diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhei, pois, a vida e o bem. Deus te trouxe aqui para te alinhar. Não estou profetizando morte, irmãos. Só vim hoje como palavra, boca de Deus, para dizer: até quando, filho, filha, você vai ser motivo de tristeza para os seus pais? Você queria ter vindo num culto no Dia das Mães, louvar, levantar, bater palma. Você veio hoje para ouvir: tudo começa com um foguinho pequeno, que vai tomando proporção. E hoje ele vira para nós e ele diz: apague esse fogo. Só que o que mexe comigo está no final do versículo de número 3, que diz assim: porém Arão se calou. O que o texto diz? Porém Arão se calou. E eu fui tentar entender por que ele se cala. Primeiro, Arão não pôde se despedir de Nadab e Abiú. Nem Arão, nem Eleazar, nem Itamar tiveram que permanecer dentro do tabernáculo. Segura essa. Segundo, além de não poder se despedir, não pôde prantear, não pôde chorar. Terceiro, o texto vai dizer que ele se cala. Por que ele se calou? E aí eu tento aqui te fazer entender um pouquinho por que Arão se calou. Mãe, pai, quantas vezes você disse: não sai, não vai, e ele saiu? Quantas vezes você disse: não faz, e ela fez? Quantas vezes você disse: obedeça, e ele não obedeceu? Sabe por que Arão se cala? Porque ele coloca na balança, primeiro, o temor dele a Deus. Do outro lado da balança, ele coloca o amor aos filhos. Quando ele olha por amor, o amor que ele tem pelos filhos, e ele olha que o temor que ele tem a Deus, quando ele olha os dois lados da balança, ele entende que muito mais valia o temor que ele tinha a Deus. Eu sei que a tua oração não vai mudar a partir de hoje. Eu sei, mãe, pai, que você vai continuar orando, dizendo: Deus, toca nele, Senhor, toca nela. Mas sabe o que acontece nesse caso aqui? Não é que eles perdem o direito ou deixam de ser salvos. Negativo. Não é disso que eu estou falando. Eles só vão deixar de existir. Deus hoje nos trouxe nesse ambiente para começar a nos mostrar algumas coisas. Arão se cala por conta de uma frase que é muito nossa: paz, eu avisei.
Quando dá ruim, o que você fala? O que você fala? Vamos lá, pai, mãe, vamos lá. O que você diz? Eu te avisei. Agora o Senhor vai usar Moisés para virar para ele e para dizer o seguinte: olha, Arão, você não pode prantear, você não pode chorar, você não. E ele entende aquilo. O texto diz que ele vai se calar. Sabe por quê? Porque ele confia no Senhor. Sabe por quê? Porque ele entende que tudo que ele podia fazer, ele fez. Tem mães e pais aqui que estão fazendo tudo que podem fazer por você, para te manter erguido, para te manter de pé, para te manter na presença. E você às vezes não tem entendido isso. Deus hoje vira para nós e está dizendo assim: a minha benignidade, a minha bondade tem caminhado contigo, mas hoje eu te trouxe nesse ambiente para te mostrar que você é meu, você é minha. E ainda que o Senhor tenha que retirar dessa terra para não te perder, Ele te prepara, Ele me prepara. O que serve para você serve para mim. E hoje as palavras são essas, e te leva. E aí, pai, mãe, e aí diante de uma situação tão dolorosa, tão difícil, Deus vai virar e vai dizer assim: não te culpes, não te culpes, porque tudo que tu tinha que falar, tu falou, tudo que tu tinha que ensinar, tu ensinou, tudo que tu tinha que dizer, tu disse. Em nome de Jesus, Deus está virando para você, mãe, pai, e dizendo: eu sei cada dor, cada sentimento, eu sei quando teus filhos estão longe, e o quanto você sofre, o quanto você chora, enquanto eles não chegam em casa, em paz, em segurança, você sofre, você chora, você ora. Deus está dizendo isso para nós, está dizendo assim: mãe, pai, eu sou contigo. Você entendeu? Só que eu quero terminar essa mensagem dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando eu falo de nação, eu estou falando de você, eu estou falando da tua casa. Não é uma questão territorial, é uma questão também da sua casa, abrange a sua casa. Felizes são aqueles, irmãos, que podem olhar para os filhos e dizer: estão todos na presença do Pai. Nenhum deles se desviaram. Aos trancos e barrancos, foi difícil, as informações chegaram, as pancadas vieram, mas eles permanecem de pé. E você olha para o alto e você diz assim: Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome, porque não existe sucesso sem sucessão, irmãos. Agora, quanto a vocês que estão vivendo um momento de separação, onde o filho disse, a filha disse: não, eu faço o que eu quero, porque agora eu cuido da minha própria vida, eu faço o que me bem entende. Deus está dizendo: ei, pai, mãe, o fogo que vai descer não é fogo para a morte, mas é fogo para posicionamento. O fogo que Deus me manda dizer hoje é um fogo que vai alinhar a tua casa, que vai trazer alegria. Chega de lágrimas. Deus está falando com mulheres aqui, com homens aqui. Chega de sofrer, chega de lágrimas, chega de tristeza. Você não vai viver de novo. É isso que eu estou tentando dizer, em nome de Jesus. E aí, meu sobrinho, quando você olha a perda de um irmão lá atrás, o teu sentimento tem que ser assim: minha mãe não vai sofrer de novo. Em nome de Jesus, Deus quer pegar filhos aqui e quer dizer: ei, minha mãe não merece isso. Minha mãe não... Sabe qual é o problema, irmãos? Quer me atacar, me ataca. Quer me bater, me bate. Mas minha esposa não tem nada com isso. Em nome de Jesus, Deus está falando com vocês, mulheres. Estou guardando vocês, estou protegendo vocês. Vocês não vão voltar a chorar, em nome de Jesus. Por quê? Porque hoje vem fogo dos céus. Esse fogo entra e começa a movimentar algumas coisas aqui dentro da vida dos filhos de vocês. E Deus está dizendo: a tua oração tem surtido efeito no mundo espiritual. Estou eu alinhando a tua casa. Você entende? Você entende? Diga assim: não haverá divisões. Vai. Diga assim: a minha casa não vai se dividir. Vai. Em nome de Jesus.
Deus vai pegar Nadab e Abiú, vai transformá-los em Eleazar, irmãos, que vai gerar Finéias, que vai transcender, que vai chegar a lugares, que vai se posicionar. Mas hoje é simples, hoje é simples. Se posicione. Enquanto as nossas crianças estão se preparando, pode acontecer, pastor? Pode, que numa mesma casa, metade siga uma orientação e a outra metade acompanhe os teus passos. Pode. Só que Deus não rejeita a oração. Só que Deus ouve clamor. Só que você está debaixo da graça de um Deus que ama, que cuida, que fecha a sepultura, que caminha mais um pouco. Deus está virando e está dizendo: sabe, a casa de Arão sustentava a santidade. Sabe, a tua casa também sustentará a santidade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Dá tempo, mas eu quebrei princípios. Dá tempo, apaga esse fogo. Fiz o que não era para fazer, dá tempo, porque enquanto a vida há esperança. Jó vai dizer que ainda que a árvore esteja morta, ao cheiro das águas, Deus está dizendo: eu tenho te mantido de pé por conta disso. Ele só está dizendo assim: apaga esse fogo pelo amor de Deus. O pelo amor de Deus é meu, apaga esse fogo em nome de Jesus. É o que Deus quer, é o que Deus tem para você. Não fique com receio. Não siga em frente. Volte aos princípios rudimentares do Evangelho. Continue entendendo que na Bíblia sim, sim e não, não. E o que passar disso não provém de Deus, vem do maligno. Continue a pregar aquilo que você pregava há muito tempo atrás. Traga novamente a existência. Volte novamente a respirar Jesus, pois Ele nos trouxe aqui para isso, irmãos. Num momento muito delicado, muito antes de sermos pastores, eu vou deixar isso muito claro. Essa canção fez parte da minha história. Por quê, pastor? Porque eu resolvi presentear alguém. Quer que eu seja claro? Estava eu separado da pastora, não éramos pastores, é bom deixar isso claro de novo. Morando no outro lugar, eu presenteei alguém com esse CD que tinha essa canção. Imagina alguém que já era obreiro da casa do Senhor e agora está domingo à noite em casa com alguém que ele mal conhecia. Largou filhos, esposa. E aí, qual era a música que a pessoa botava e repetia e repetia? Deus está dizendo: eu uso quem eu quero para a tua vida. E quanto mais eu ouvia, mais as lágrimas desciam. Deus está falando a respeito disso hoje aqui. Se aqueles que possuem mais de um correm um risco de numa mesma casa cada um seguir um passo, imagina para você que só tem um. Fala comigo.
Imagine, para você que é filho único, imagina o desgosto. Só que hoje Deus está te chamando de volta para casa. E não pense você que eu vou fazer um apelo, vou dizer, vem aqui para medir um nível da minha mensagem. Não, eu estou te entregando aquilo que Deus me deu. Sem tirar nem pôr. O Senhor falou claramente comigo, diga a eles, estou repetindo pela terceira vez, que hoje desce um fogo dos céus e vai começar a consumir os filhos de dentro para fora. E essa canção, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. tua esperança, Tua esperança se apaga, tua fé, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. E sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita Deus engrandecerá. amém, amados. Deus hoje pega-nos pode ser que numa mesma casa possam existir filhos fora da casa. Pode ser, pode. Só que existe um Deus que não esquece da aliança que fez com os pais. Por isso Ele te trouxe hoje aqui. Por isso você veio hoje aqui. E é disso que Deus está falando conosco. Segura um pouquinho, por favor. A gente está muito fora. Desculpa, com todo carinho. Segura um pouquinho. Deus te trouxe hoje aqui para isso. Para que você entenda isso. E mude. Pois ainda dá tempo.